Vai começando a receber as pessoas. Olá. O Geraldo já está aguardando. Rafinha. Olá, bom dia. Olá, tudo Rafael, bom? tudo bom? Bom, Geraldo, Ótimo. tudo bem? Beleza, tá Satisfação. Bom, vamos aguardar mais um pouquinho, esperar o pessoal entrar. A gente vai entrar e parece que o Delmar quer dar uma palavrinha. Você quer falar também antes de começar? Não, só o Delmastos mesmo. Então tá bom. Espera mais um pouquinho, assim que ele entrar, a gente já começa. Tô vendo E aí, Rafael, pra gente, só tá nós dois ainda aí, pra gente, Uhum. se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém vai escutar ninguém. Eu vou desativar o som, tá? E aí o pessoal Exatamente. levanta a mão e eu vou colocando o pessoal, tá? Corta áudio de todo mundo. Isso, e aí tem um recursozinho de levantar a mão aí, e aí eu vou orientar o pessoal que quando entrar, já vamos entrar. Eu vou desabilitar o áudio por definição de todo mundo, tá? Olá, Roberto. Uai, Não, eu não cortei ela, não. Só tá precisando já? Tá pronto? Eu vou entrar numa reunião agora, umas 4 horas, 4h30 eu passo aí. Tá bom? Tá bom.
também tá ruim também, velho. É. Pode ser umas 4h30? Porque falou lá 5 horas. Vai estar aí no prédio. Gente, vamos começar, né? Vocês me ouvem? Sim. Eu vou desativar rapidinho o som de todo mundo, tá? Só para a gente poder se organizar, mas vocês mesmos podem ativar o som de vocês, se quiserem falar, tá? Aqui embaixo da tela, acho que do outro lado para vocês, tem um microfonezinho aí. Quem quiser falar, é só ativar o som. Eu só vou desativar agora para poder organizar, né? Para a gente não poder ficar com muito áudio entrando, tá? Essa conversa foi proposta pelo Jornal do Guará e pela comunidade, por vários membros como o Geraldo, por exemplo, aqui participando, que é para discutir um desenho de uma regulamentação para os puxadinhos do Guará. O que a gente entende como puxadinho? Como foi feito no plano piloto? São as áreas em frente ao comércio que são usados por esses estabelecimentos para expandir sua loja, para colocar mesa, para, enfim, colocar displays, freezers, geladeiras, e alguns até construíram. Essa falta de regulamentação, daqui a pouquinho o Delmárcio, que desenhou o projeto, vai entrar e vai explicar, essa falta de regulamentação causou alguns problemas na cidade, que é, por exemplo, o comerciante construindo até o limite da calçada, engolindo inclusive a calçada. E outro problema é que a administração regional não tem uma lei ou regras para cobrar adequadamente por esse espaço, né? A proposta, pelo que eu entendi, eu não sou urbanista, mas mas cubro isso na cidade há um bom tempo, pelo que eu entendi, ela apenas regulamenta a ocupação de área pública, uma cessão de área pública por tempo determinado. Então, vai depender do prédio, depender do caso. A ideia é que esse empresário possa solicitar à administração que, por exemplo, por 5 anos ocupe aquela área e a administração vai dar um preço público para aquela área, que não está muito claro ainda e é isso que a gente está discutindo, para que esse empresário possa pagar e tenha segurança jurídica e o governo e a comunidade tenha as regras de acessibilidade mantidas. Eu vou ativar o som de vocês agora. E se vocês quiserem começar, fazer alguma participação, enfim, fique à vontade, tá? Eu estou vendo que da administração regional tem só a Nirvana aqui. Ai, meu Deus. Oi, Rafael, a administradora está entrando jazinho. Tá bom, Nirvana, tá tudo bem com ela? Tudo tranquilo? Tá sim, tudo tranquilo. Ela está até aqui comigo. Que legal. É rapidinho. Tá bom. Não, claro, estamos aqui aguardando, sem problema. Eu vou abrir o bate-papo aqui e vou compartilhar com vocês o PDF dessa minuta de projeto de lei. Eu quero lembrar mais uma vez que essa legislação, antes do deputado entrar, mas é bom esclarecer, essa legislação é competência exclusiva do Poder Executivo. Então, só o governador poderia apresentar esse projeto. O que está sendo feito junto com a comunidade, desenhar um projeto, pelo menos o que eu entendi, o que o Delmárcio está fazendo, desenhar um projeto e entregar para ele, para que os técnicos estudem, aprovem ou não. Tá? Publiquem ou não, aliás, não depende dele aprovar. Deixa eu colocar aqui, então. Vamos lá, tem o bate-papo do ladinho da tela de vocês, eu vou mandar um arquivo agora. Aí. Esse arquivo vocês podem baixar, é a minuta do projeto de lei. Tá? Ué, Rafael, não tá habilitado o bate-papo não, cara. Eu acabei de habilitar, desculpa. No seu não tá? Aqui para mim tá habilitado para todos. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não apareceu não, Rafael. Apareceu? Aí embaixo tem um botãozinho bate-papo, do lado de participantes. Deixa eu ver aqui, porque não... O meu... O pessoal. Tá. É porque eu acho que o meu aparelho, a configuração do meu aparelho deve ser isso. Me manda depois por e-mail.
Você Eu vou publica colocar mesmo. no grupo, exatamente, no e-mail, quem quiser colocar, mandar um e-mail, tá no grupo do Guará. Eu vou, depois dessa conversa, faz assim, eu vou subir no site do Jornal do Guará uma notinha sobre essa conversa e vou colocar lá o link com essa minuta, tá? Eu acredito que o deputado vai querer mudar essa minuta dependendo da conversa aqui. Lembrando que as pessoas que estão com áudio desabilitado, porque eu já configurei para entrar desabilitado, é só habilitar o áudio aí embaixo e falar quando achar que deve. Só desabilitei todo mundo para não ficar muito barulho aqui, tá bom? Minha cunhada fazia. Vai lá, moer a patinha. Moer a patinha, moer a pata. Joel, boa tarde, Joel. Boa tarde. Prazer estar aqui nessa reunião. Que bom, cara. Uai, agora você sumiu. Não, João apareceu aqui, pô. Tá aí. Apareceu aí? Tá, ótimo. Abre para 16 participantes, que aí vai estar o quadradinho de todos. Com a imagem de todos. Tá ótimo, tá todo mundo aqui. Joel, você foi administrador do Guará e sofreu muito com a falta de recurso lá da administração também, né? O único recurso hoje que ele que é nativo da administração é a cobrança de área pública. Né? É a única coisa que a administração hoje recolhe diretamente, o único imposto, vamos falar assim, mas é uma taxa, é a cobrança de área pública. Ah, não, tem a taxa da feira também, então são duas. É a das bancas da feira e a ocupação de área pública. Essa proposta, você acha que pode melhorar essa arrecadação? Bom, veja bem, existe o histórico, né? Na verdade, na época que existiam outros administradores, eu me lembro bem que aconteceu na época do Alírio como administrador, foi feito um acordo com a Secretaria da Fazenda e o Alírio se comprometeu em se empenhar para dobrar a arrecadação de área pública. Em contrapartida, ele fez um acordo com o secretário de Fazenda para que parte do recurso viesse para a nossa cidade. E foi o que aconteceu. Na verdade, o que acontece? A gente sofreu muito quando, já na minha gestão, nós perdemos os fiscais. A criação do AGFIS foi um grande erro administrativo do governo, reconhecido pelo próprio criador disso, que foi o Arruda, que queria acabar com a AGFIS. Por quê? A fiscalização, ela sendo falha na cidade, ela gera uma série de distorções que levam a isso. Na verdade, se você for pensar bem, a arrecadação da área pública, ela dá para você fazer grande parte das necessidades e da sobrevivência da cidade. Além do mais, é preciso pensar no empresário também. O empresário não pode ficar sem aquele espaço externo do seu comércio. Ele ficando só com o espaço que ele comprou da lojinha, você imagina ali a Pão Dourado sem nenhuma área externa, ficando só com a parte externa. Fica muito difícil para os empresários. Sorveteria, por exemplo, não daria para funcionar. Então, assim, é uma necessidade. Agora, é preciso disciplinar. Então, toda lei que vier no sentido disciplinar é bem-vinda. Agora, é importante lembrar que a legislação ela já existe. O que ela precisa é ser aplicado. O nosso problema é de gestão pública. O nosso problema é de administração das coisas da cidade. Então, um grupo de fiscalização eficiente na cidade evitaria uma série de aberrações. Porque o que acontece? Todo governo que entra, ele entra para fazer uma regularização do que está errado. Só que, na verdade, faltou fiscalização para evitar que se chegasse a esse ponto. Então, você investindo na gestão, você está investindo na cidade. É verdade, eu vou lembrar uma coisa que é muito curiosa, que foi feita em Águas Claras, no início do governo Hollenberg. Foi feita uma ação muito importante lá, que é o seguinte: as calçadas em frente às propriedades são de responsabilidade dos seus proprietários. E existe um código de condutas que rege a distância mínima, as opções de acessibilidade, enfim. Isso, essa legislação não existe, está valendo. Em Águas Claras foi feito um mutirão. Na época, era a Patrícia, não lembro o nome dela, ela era de carreira, ela foi a primeira administradora de Águas Claras do Hollenberg. A Patrícia Fleury. Ela conseguiu um mutirão de fiscais, e os fiscais foram em Águas Claras, nas avenidas principais, e multaram, notificaram, depois multaram os prédios que estavam, ou a garagem estava ocupando a calçada, ou tinha lixeira na calçada, ou tinha container, enfim. Os prédios que estavam ali, e os próprios prédios deveriam resolver. Então, não é uma questão de orçamento, porque o governo não precisa investir, precisa fiscalizar, e inclusive pode arrecadar com multa, inclusive.
Lógico que não precisa ser multas absurdas, ninguém aguenta mais, mas assim, pelo menos multas educativas, para que os próprios proprietários sejam obrigados a cumprir o que a legislação fala de acessibilidade, que é uma calçada de 1,5 metro, que é você ter rampa para cadeirante, é você não ter lixeira, container, enfim. E essa aqui é a dificuldade hoje. Agora, a gente não consegue fiscal nem para tirar quiosque sendo construído. Então, eu não sei como é que se essa lei realmente poderia ser aplicada sem a fiscalização. É isso. É bom todo o pessoal se manifestar aí, né? Claro, gente, quem quiser falar é só ligar o áudio aí e fique à vontade, tá? Estou vendo a Leide ali. Oi, Leide. Bom, enquanto ninguém se Carlão, manifesta, eu só vou dizer que, na verdade, a gente tem que ver o lado dos empresários. Eles querem pagar. O ano passado, na gestão anterior, eu fui várias vezes com empresários lá querendo que emitisse o boleto para ele pagar a taxa de área pública e o governo, pela burocracia ou pela dificuldade de um ou de outro, não emitiam o boleto, ou seja, o governo não estava dando condições de arrecadar dinheiro ele próprio. Então, isso gera uma série de coisas que eu volto a bater na tecla da gestão pública. É importante ter um pessoal técnico preparado e organizado para poder arrecadar, que é a coisa mais importante da administração. É aquilo, né, Joel? Sem a arrecadação, o Estado não sobrevive, o Estado não fabrica dinheiro. O Estado ele gera dinheiro, ele administra dinheiro dos impostos. Tem que ter isso aí, como você falou, sem arrecadação, como é que o Estado anda? É bem complicado, né? É verdade, só destacando essa camisa bonita que você está usando, viu? Essa é antiga ainda. Eu estou doido pela nova. Muito bom. Júlio está com os microfones desativados. Peraí, deixa eu ativar aqui o Júlio. Mas ele pode ativar ele mesmo, tá? Aí, Júlio, pode falar. Você, é um prazer aí estar com você e a sua equipe aí fazendo uma discussão que eu acho extremamente pertinente. Eu estou em Brasília desde 1983. O que a gente tem visto, Brasília é extremamente diferente de outras cidades e estados do Brasil, porque há uma certo assim, relaxo por parte das autoridades quanto a essas questões de ocupação. Não vou dizer aqui invasão, porque é um termo muito pesado, mas eu quero dizer que é uma ocupação diária, até porque algumas áreas elas são passíveis e inteligentemente de ocupação. Então, eu acho isso interessante. Outra coisa que um colega aí falou é a respeito da arrecadação. Eu acho que esses espaços eles devem servir também de arrecadação para o governo, porque é através dessa arrecadação que o governo reinveste nas cidades, etc. Tá? Então, é uma discussão que eu acho pertinente. Eu quero parabenizar quem teve a ideia dessa discussão. E também o que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, quando esses puxadinhos em áreas comerciais, que isso que essa cobrança também seja compatível com o comércio local, para que você não prejudique. Enquanto o indivíduo paga um aluguel, um PTU muito alto ali em um determinado local estabelecido, o indivíduo que está num puxado, ele paga extremamente baixo para uma área extremamente alta. Isso é injusto com o comércio como um todo. Eu entrei na discussão agora, eu não sei que pé que está, mas são observações que eu tenho feito aqui em Brasília, aqui no Guará, principalmente, que é a minha cidade querida. Então, eu gostaria que essas coisas fossem melhor organizadas, que o processo de invasão não se desse, que isso tudo fosse já organizado dentro de uma lei para que esses espaços podem ser ocupados, desde que, etc. Aqueles que foram ocupados, como diz muito bem o Rafael, com muita propriedade, que o grande problema hoje do mundo atual o Brasil está ficando velho. Em 2040 deixa de crescer.
o país vai ficar envelhecido. Então, é interessante, não só para as pessoas que têm deficiência, mas para as pessoas que vão chegar numa fase mais avançada da vida, para que eles tenham uma facilidade de mobilidade. E não é possível que o Estado não esteja atento a esses detalhes. Então, eu quero corroborar com o Rafael nesse sentido. Quando se pensar nesses espaços, que se pense na mobilidade. Pensou na mobilidade, na praticidade e na cobrança justa e no processo arquitetônico também, porque cada um faz um puxadinho, a sua bem forma também não deveria de ter o Estado aí fiscal, porque nós temos que valorizar o processo arquitetônico, e a arquitetura também faz parte das nossas vidas, da nossa saúde. Então, nós temos que ter um puxadinho ou alguma outra qualquer que seja compatível com o nosso olhar, o olhar da modernidade de Brasília. Obrigado, Júlio. É isso mesmo. Eu vou passar daqui a pouco para o Delmasso, o deputado acabou de entrar, que é o proponente. Deputado, bem-vindo. A gente está conversando sobre... Acho que não está me ouvindo ainda, mas... Deputado, a gente está conversando sobre a minuta do seu projeto para regularizar ou regulamentar a ocupação da área pública em frente ao comércio no Guará. A gente começou agora a discussão, o Joel lembrou com muita propriedade que é preciso de fiscalização, que é uma ação que o senhor mesmo acompanhou, foi feita em Águas Claras no começo do governo Hollenberg, que foi um mutirão de fiscalização para que as calçadas dos condomínios fossem se adequadas à legislação. Então, não teve nenhum dinheiro público envolvido, a não ser nos trechos que são públicos, óbvio, mas os condomínios se adequaram porque foram notificados pela legislação, pela fiscalização, desculpa. E o que eu entendi é que essa minuta tenta atualizar a legislação atual, que já existe, atualizar e fazer um compêndio de tudo que é hoje de lei urbanística para ocupação. E eu vou ativar o som do deputado e pedir para ele começar. Acho que o deputado teve um probleminha. Caiu? Agora a administradora está aí? Não, ele está aqui, só não está com o áudio ligado. Eu acho que tem que ser ele lá que tem que ativar, o Rafael. Vou ativar aqui também para ele. Mas ele não está aqui. Ele está com algum problema de conexão porque não está aparecendo a imagem dele, né? A imagem dele. O Ossi está certo, ele não está aparecendo, não. A Nirvana parece que caiu. Cai não, gente. Estou aqui também acompanhando. Nirvana está aqui. É porque está certo a imagem, Nirvana. Nirvana, a administradora vai entrar? Nirvana? Oi, gente. Estou aqui acompanhando a reunião, né? A administradora tem intenção de participar. E aí, só para despachar um assunto muito importante aqui de governo, e assim que puder, ela vai estar aqui presente também. Tá bom, enquanto o pessoal não volta, quero lembrar só vocês. É importante a participação dela. Tipo, Tá bom. eu passo ela no processador. Aí, o deputado Delmasso nos ouve? Parece que agora está ok. Deputado Delmasso? Eu estou escutando, mas a minha internet está muito ruim. Entendi. Eu vou só mudar o link da internet aqui, mas vou tentar continuar. Ok. Era bom a gente ouvir também as pessoas experientes, como o Alcir, o Barradas, que eles conhecem esse assunto a fundo, né? Parece que o Barradas tem interesse em falar também. Tem o Carlão que está aqui também, que eu estou vendo. Isso. Geraldo? Geraldo? Deixa eu ligar o Geraldo. O Geraldo está sem som. Estou sem som. Agora aí. Rafael, tudo bem? Oi, El, tudo bem? Tudo bom? Estamos ouvindo. Eu estava lendo o minuto do projeto, achei bastante interessante, porque limita as metragens, tanto lateral como frontal, para o comércio local do Guará. A gente vê ali o Mané da Codorna, que o espaço frontal dele é bem limitado e ele utiliza
todo o lado direito e esquerdo. E com esse projeto, ele vai regulamentar essa situação e pagando para o governo o que ele estiver utilizando. Então, eu acho um projeto de importância para a cidade. Isso é verdade, Geraldo. Esse projeto aí é interessante, porque a gente vive isso aí, o Joel sabe que isso não vem da época do Joel administrador, não. Isso vem, acho que desde a época do Divino Alves, esses puxadinhos, o comércio vai avançando. Nós temos o exemplo que era o Savassi, que é o antigo brechó, sempre, acho que desde criança, desde que eu me entendo por gente, ele sempre puxou aquele pedaço lá para trabalhar. É bem complicado falar, vamos só o local. A gente sabe que não se... Olá. Agora nós também temos que buscar aquele pessoal que ocupou áreas ilegais e mandava e fazer a lei ser cumprida, que é a demolição. Não sei se o pessoal concorda comigo. Isso é verdade, Anderson. É um caso bem diferente, assim. Uma coisa é o comerciante que paga IPTU, que paga seu aluguel e que está estabelecido no comércio e ocupa 2, 3 metros. Isso é uma coisa. Uma coisa completamente diferente é o comerciante que foi na praça, invadiu, construiu um quiosque, uma oficina, uma borracharia, enfim, e começou do zero o comércio em área pública. E aí é bem diferente. Essa lei não trata desses casos. Trata só do puxadinho. É a pessoa que está em área comercial e avançou um pouco. Rafael, é isso que eu estou falando. Essa do pessoal que avançou é interessantíssima. Eu sou a favor, sim, porque até aumenta a arrecadação, apesar da gente ter esse pequeno grave, que é em Brasília, que é uma coisa única, que é o caixa único, né, que tudo que arrecada-se na região administrativa vai para o caixa único do GDF. E ali o administrador tem que chegar e negociar para poder ter essa verba de volta, mas é uma coisa interessante cobrar. E aquele comerciante que invadiu, sabe que invadiu a área pública, sabe que não tem jeito, aí tem que fazer a lei. Infelizmente, é uma coisa chata. Mas se a gente não começar a ser duro e mostrar isso, aí não derruba ali, aí o outro vai lá, você acha no direito de invadir também. E isso aqui. Eu acho que a gente poderia aproveitar essa mesma lei e também botar isso, o Márcio nessa minuta, também colocar a respeito dessas invasões de área pública, que não deixe regularizar essas invasões de área pública, entendeu? Que não esteja dentro do parâmetro da área dos comércios locais. Verdade. Eu acho que o Joel tem muita razão quando ele fala que o problema foi da criação da GFIS, quando você tira os fiscais da administração. Hoje, por exemplo, o administrador vê um quiosque sendo construído, antigamente ele botava no carro os fiscais, botava o trator, ia lá e derrubava. Hoje ele precisa mandar um ofício para um terceiro órgão, que vai para não sei onde, que vai até chegar, o cara já está com a liminar na mão e não consegue mais derrubar. É aquele negócio, né, velho? Se os administradores tivessem independência, a gente tivesse um pouco de independência, seria fácil. Mas, infelizmente, hoje para mim, os administradores são apenas uma rainha da Inglaterra. Porque eles não conseguem resolver nada. O que eu acho interessante para contribuir com o projeto é estabelecer nessa nova lei que parte do recurso seja destinado da arrecadação, fique na própria administração. Quando você diz que parte do recurso vai ficar na administração, é um estímulo para a cidade e é uma certa liberdade de ação para a cidade para ela aplicar nas pequenas obras da cidade uma parte dessa arrecadação. Porque a arrecadação, ela feita corretamente, de todos pagando, você tem uma boa renda que você pode passar boa parte para o Estado, mas que parte seja destinada para a administração, para ela gerir, para ela comprar os pequenos materiais, para ela fazer as pequenas obras. Né? Isso, Joel. Hoje o Guará é a 5ª maior fonte arrecadadora do Distrito Federal. Olha só, isso para a gente seria extremamente interessante. Eu acho que é uma bandeira para o deputado utilizar e que vai dar muito resultado para a comunidade em termos de retorno para a administração, para ela poder ter mais liberdade de ação e poder fazer coisas pela nossa cidade. Parece que o deputado já está a posto aí. Está ouvindo, doutor Márcio? Já está ok?
Rafael, eu vou ter que dar uma saída, mas eu volto, tá? Eu saio, mas eu volto, Alci. Pode voltar, porque o Zoom acabou de informar que a reunião não tem prazo. Não tem prazo? A gente fica até de manhã cedo, se for possível. Tá bom. Ó, que ótimo. Vocês estão com moral, porque toda vez que eu faço desse Zoom aí, de meia hora eu tenho que estar caindo. Até me Moral é Alci. Apareceu aqui, ó. Apareceu uma mensagem aqui agora. Tá bom, mas o Alci dá um jeito, rapaz. Ele e o Rafael, isso aí são fera. Mas, ó, eu tô saindo, mas eu volto porque eu tô gostando da discussão. Daqui a pouco eu tô chegando. Até mais. Tá bom. Tá gravando o vídeo, Rafael? Tô sim, tô gravando. Depois, se for possível, se a gente puder botar a disponibilidade dele depois desse debate pra gente repassar para os outros grupos, esse negócio seria interessante, né? Eu vou subir no YouTube do Jornal do Guará, tá? Falar em YouTube do Jornal do Guará, gente. Deixa eu fazer um convite aqui para todo mundo, já de antemão. No próximo dia 5 de maio, que é aniversário do Guará, 51 anos do Guará, a gente vai fazer uma live nas redes sociais do Jornal do Guará, e do blog da Zuleika, e da Rádio Guará Web, e vários parceiros que estão com a gente. A gente vai ter a Di Ribeiro com banda, tudo bonitinho, e o Gabriel Correia, que é o filho do pastor Newton, aqui do Guará, ali da Nova Vida, que é um cara que teve no The Voice, é o galã hoje das meninas aqui do Guará, é o Gabriel. Vai estar com a gente aqui, também na live, dia 5 de maio, a partir das 19 horas, tá? Tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube, onde vocês quiserem, tá bom? Deputado Delmar, já nos ouve? Vou levar, eu te ligo, vou ver aqui. Eu mando por e-mail, que é mais fácil de conversar com eles. Delmar, acho que tá com problema. Rosilei, tudo bem? Oi, não, tô aqui, ó. Rosilei, você tá sem... Ativa aí o microfone, Rosilei. Eu voltei. Aí, ó, o Delmar tá falando, ó. Delmar, você entrou. Tá beleza, Delmar? Você tá conseguindo pegar tudo? Eu vou pedir um favor para vocês, eu vou desativar o som de todo mundo, tá? E vou ligar o Delmar só para ele falar e depois a gente volta todo mundo, tá bom? Ok. Prontinho, Delmar, pode falar. Pode. Então, gente, primeiro, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes, né? Quero, antes de mais nada, agradecer aí a presença e a mobilização que foi feita pelo Jornal do Guará, por esse debate que, na minha visão, é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria mostrar para vocês qual foi a motivação, tá certo, desse projeto, do porquê que nós pedimos para a área técnica da Câmara Legislativa elaborar essa minuta de projeto de lei para a regulamentação do que a gente chama de puxadinhos, né? Ou que a gente tecnicamente pode chamar de utilização do espaço, da utilização do solo aqui no Guará, em complementação à Lei de Utilização e Ocupação do Solo. Bem, vamos lá. Diversas vezes eu fui abordado por donos de comércio aqui no DF, nos quais eles estavam sendo, como é que a gente pode dizer, muitos achavam que estavam sendo perseguidos, outros não, enfim. Deles terem anteriormente uma autorização da administração regional para ocupar o espaço público, certo? Para utilização, por exemplo, para colocar ali o seu material, algumas elétricas, né, para colocar ali expondo os seus produtos. Logo em seguida, essa autorização foi declarada inválida por uma decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Enfim, por quê? Porque não existia lei específica, essas autorizações, não existia lei específica para regulamentar isso. Então, várias pessoas, certo, me procuraram para nós buscarmos uma saída. Essa discussão, assim, com a nossa área técnica e com a área técnica da Câmara, já tem mais ou menos 2 anos, certo, desse debate. Primeiro, claro, a gente precisava aprovar a Lei de Utilização e Ocupação do Solo, que é a normatização para todo o Distrito Federal, certo? E depois propormos uma lei específica para o Guará, que é o que deve acontecer com outras cidades também. Eu também estou propondo, nós estamos construindo uma outra lei para fazer a mesma regulamentação no CIA, SAAN e SOFNorte. Perfeito. Bem,
a intenção é nós colocarmos uma norma. Hoje, se a gente for avaliar, não existe norma nenhuma, ninguém pode utilizar, por exemplo, a parte da frente da sua loja para fazer nenhum tipo de exposição. Então, se nós andarmos aqui no Guará, todas as lojas que utilizam, as farmácias, as lojas de material de construção, as elétricas, as padarias, todo mundo que utiliza a parte da frente da sua loja para colocar, que seja uma cadeira, que seja uma mesa, os bares também, né? Que seja qualquer tipo de coisa, e são ilegais, tá certo? Está irregular. E nesse projeto nós estabelecemos essa norma, e o primeiro ponto que eu queria deixar claro é que essa norma, ela diz bem claro que, primeiro, o estabelecimento pode usar uma metragem, certo, aos lados e à frente da do seu estabelecimento? Pode, desde que esse estabelecimento não atrapalhe o que nós chamamos, o que a gente pode chamar de calçada. Então, o estabelecimento que invadiu a parte da calçada, ele já está, inclusive, em desacordo com o Estatuto das Cidades, porque o Estatuto das Cidades prevê que em todos os locais é necessário que se tenha calçadas adaptadas, certo? Então, primeiro ponto, nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, que aqueles que utilizam a calçada como o espaço da calçada como ponto de exposição de seus produtos tenham essa área regularizada. Mas existem aqueles que não utilizam o espaço da calçada, aqui mesmo no Guará nós temos diversos, certo? Que respeitam o espaço da calçada, e respeitando esse espaço da calçada, eles podem fazer a regularização por meio de uma que a gente chama de utilização de área pública. Eu vi o Joel falando sobre a questão da arrecadação. Quero deixar claro que, quando a administração regional ela regulariza isso, ela emite um termo de autorização, esse termo é acompanhado de uma taxa. E essa taxa, 100% ela fica na administração regional. Ela não vai para o Tesouro do Distrito Federal. Ela é considerada de arrecadação interna, inclusive a fonte de arrecadação, uma fonte diferenciada, não é a fonte do Tesouro, é a fonte 123, que é chamada de arrecadação própria. É a mesma coisa que acontece com a arrecadação dos boxes da feira e taxa de utilização, de emissão de alvarás. Essa taxa não vai para o caixa central do governo. Isso fica no caixa que a gente chama, na fonte de arrecadação da administração regional, e com isso a administração regional pode reverter esse recurso diretamente nas obras de melhorias para a cidade. Eu fiz um levantamento rapidamente. Se esse projeto for aprovado, assim, sem mexer muito, talvez a gente pode discutir, né, outros parâmetros, mas se esse projeto for aprovado do jeito que ele está hoje, ele vai aumentar a arrecadação na administração regional do Guará, ou seja, aumentar o orçamento e o financeiro, no mínimo, na pior das hipóteses, em 2 milhões de reais. E na melhor das hipóteses, em 4 milhões de reais. Ou seja, salvo engano, o orçamento da administração regional deve estar em torno de 4 milhões, certo? Então você aumentaria aí, no mínimo, mais 50%, podendo chegar a dobrar o orçamento da administração regional do Guará. Lembrando que parte desse orçamento, ele é considerado orçamento do Tesouro do Distrito Federal, certo? Então, quero deixar claro que 100% da arrecadação desta lei fica na administração regional e não vai, e pode ser utilizado em diversas áreas, pode ser utilizado para investimento em cultura, pode ser utilizado para investimento na área de esporte, na manutenção da cidade, pode ser utilizado para qualquer área que for definido, claro, pela gestão da administração, ouvindo a população. Enfim. Então, o que nós queremos deixar claro é que, claro, isso é uma minuta, eu não apresentei esse projeto na Câmara por ter vício de iniciativa, então nós encaminhamos esse projeto para a Administração Regional do Guará, que já encaminhou esse projeto lá para a Secretaria Executiva das Cidades, que vai estar fazendo a tramitação para depois
encaminhar à Câmara Legislativa. Então, nós temos 2 momentos, certo, para fazer qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de proposta, de emenda deste projeto. Primeiro, agora, nesse momento de discussão, que eu posso fazer o encaminhamento formal de alteração junto à Secretaria Executiva das Cidades, ou até mesmo a própria administração regional colhendo, né, colhendo as sugestões de vocês, podem fazer esse encaminhamento, e no segundo momento também na Câmara Legislativa, quando isso se transformar em projeto de lei, eu particularmente vou provocar uma audiência pública, certo, para discutir esse projeto antes da sua aprovação. A minha ideia é conseguir aprovar isso até meados de setembro ou outubro. Para quê? Para que a gente possa se preparar, para que a administração regional já consiga se preparar para emitir essas autorizações a partir de janeiro de 2021, e aí já começar a fazer o aumento, já começar a fazer a arrecadação e a regularização com base nessa lei, tá certo? De todos os empresários ou os empreendimentos que utilizaram as áreas públicas. Lembrando, tá? Quem elaborou essa lei foi a área técnica da Câmara Legislativa, que é composta de técnicos, arquitetos, urbanistas, certo? E engenheiros. Então, quem fez essa minuta não tem nenhum viés do ponto de vista político, tanto que se você pode passar esse projeto para qualquer urbanista, eles vão fazer uma avaliação de que esse projeto, dentro da técnica urbanística, atende o que está estabelecido, inclusive na Lei de Utilização e Ocupação do Solo. O grande interesse da mesma forma que a Asa Sul e a Asa Norte regularizaram os seus puxadinhos, vamos dizer assim, é importante, eu acredito, que o Guará faça o mesmo com 2 objetivos: para dar mais tranquilidade ao empreendedor, estabelecer um código de postura para que aí haja, sim, uma fiscalização efetiva, e terceiro, que se aumente a arrecadação da administração regional. É isso. Deputado, eu vou começar fazendo algumas observações. Eu li a lei, eu acho interessantíssimo, acho que é um compêndio do que faltava realmente. Você citou o código de posturas da administração. O código de posturas, ele existe para o Distrito Federal inteiro, ele foi discutido, eu não sei se ele está valendo, se não está valendo, enfim, e ele é muito desrespeitado. A gente tem 2 coisas. Primeiro, o senhor citou que o orçamento da administração do Guará é de 4 milhões sem as emendas parlamentares, é isso mesmo, só que ele não é de 4 milhões, ele é 0, porque 100% desses 4 milhões é para manutenção da própria administração. Então, ele paga salário, ele paga benefício, ele paga, enfim, então 100% é isso. Para investimento na cidade é 0. Preço de 0, vamos falar, eu acho que é 94 mil reais para o ano inteiro. Então, assim, essa aumento da arrecadação seria um recurso sem emenda parlamentar ou sem interferência política muito importante para que as cidades, como um todo, possam fazer suas pequenas obras, de forma de tapar buraco, de cortar árvore, de comprar um trator, coisa pequena. Porque hoje a administração já não tem nenhum. O segundo é o seguinte: essa arrecadação só seria possível, como o Joel lembrou bem, se existir fiscalização. Porque quem está hoje regular só vai se regularizar se for notificado, se for multado, se for visitado pela fiscalização. Ninguém vai passar a pagar, como a gente sabe disso. Alguns talvez, mas o Jordano está aqui, por exemplo, o pessoal que é mais sério, que tem contrato, o Geraldo, que está de imobiliária, que para alugar vai forçar o cliente a fazer isso. Mas nem todo mundo vai de bom grado pagar essa taxa de administração se não for fiscalizado. Como eu lembrei, em Águas Claras, as calçadas dos condomínios foram resolvidas porque houve um mutirão de fiscalização. Eu acompanhei, acho que foram 2 semanas de fiscais em Águas Claras, notificando e multando os prédios. E os prédios arrumaram isso. Aqui é 40, por exemplo, aquela rua ali em frente à Praça Itajubá, você tinha a calçada do governo, de um lado da rua ainda tem, e ela é interrompida por um restaurante, por exemplo, bem ali. Se ninguém for lá multar esse restaurante ou notificar para ele se adequar, não vai acontecer. Hoje a fiscalização é um órgão independente das Secretarias de Cidades, né? Então eles caminham diferentes e eles seguem orientações aparentemente diferentes. Como é que você acha que poderia fazer para que o Guará tivesse uma fiscalização mais intensa para que essa arrecadação fosse de fato existisse? Excelente pergunta, Rafael. Aí eu já fiz uma conversa com o secretário Gutenberg do DF Legal, que logo a aprovação e a sanção dessa lei, tá certo? O DF Legal, nós vamos fazer aqui que a gente chama de, como você disse, né, um mutirão de fiscalização.
para notificar todos os estabelecimentos que estão irregulares e que precisam ter esse termo de... Como é que fala? Que precisam ter esse sessão de uso. Sim. Isso, essa sessão de uso. Então, a ação vai ser da seguinte forma. Primeiro, vai fazer esse mutirão, o DF Legal vai vir para cá e vai fazer uma varredura na cidade inteira, nas áreas comerciais. Quem está ocupando a área pública vai ser notificado a procurar a administração no prazo que é estabelecido normalmente de 30 dias, para que a administração possa emitir esse termo de cessão de uso de área pública e já recolher as taxas mensais necessárias. Não recolheu, aí o DF Legal vai lá e vai solicitar que ele derrube aquela área. Ele não derrubou? Aí a própria DF Legal vai fazer a remoção. A questão é, o que nós temos que levar em consideração? Como o Joel falou, eu acho que foi o Joel, ou eu não sei quem foi que disse, que muitas vezes acontece do DF Legal, da fiscalização vir, aí entra alguém com a liminar na justiça, e por que a justiça dá a liminar? Porque não existe lei específica. Por isso que a justiça dá a liminar. A partir do momento que existe uma lei específica que dá a oportunidade do empreendedor a se regularizar e ele não faz, ele está em descumprimento da lei, então ele vai ter que, ou ele se regulamenta, ou ele regulariza, ou ele retira aquela área. Eu acredito, Rafael, na minha visão, que todos os empreendedores do Guará vão ter interesse em se regularizar, na minha visão, né? Por quê? Porque ninguém vai querer ser taxado, né, primeiro, de invasor, né, e segundo, de que não quer regularizar e que não quer fazer essa arrecadação. Mas concordo contigo. Então, isso já está, logo após a aprovação desse projeto, e sancionado pelo governador, vai ser feito, já conversei com o secretário, vai ser feito um mutirão de fiscalização, junto com a administração regional do Guará, para quê? Para notificar todos os estabelecimentos que estão em desacordo com a lei que vai ser sancionada, aprovada e sancionada depois de um longo debate. Deputado, outra pergunta é o seguinte: boa parte dos parâmetros deverão ser definidos pela administração regional após a aprovação da lei. Então, há detalhes que a administração vai ter que saber em cada comércio, qual é o tamanho que vai poder ocupar ou não ocupar, enfim. E depois a administração vai precisar emitir essas autorizações, enfim. A gente sabe que hoje a administração regional tem uma deficiência técnica muito grande por falta de pessoal, por falta de estrutura, enfim, são vários outros problemas. Não são das pessoas que estão lá, tá? É da estrutura da administração. Essa administração, você acha que isso não só no Guará, e olha que o Guará é uma das mais bem estruturadas, tá? Tem administrações de outras cidades, Águas Claras, por exemplo, não tem nada, não tem capacidade nenhuma de acordo com proporcionalmente ao tamanho da cidade. Vai precisar de um reforço das administrações para aplicar essa lei? A própria administração regional pode pedir o auxílio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, certo? Que tem lá urbanistas e técnicos para dar auxílio nessa situação, tá? Mas, assim, eu acredito que até a lei já estabelece, deixa eu só pegar aqui o texto do projeto de lei, que eu acho que ele estabelece um parâmetro máximo, de, por exemplo, sobre a questão dos blocos, né? Ele já estabelece um parâmetro máximo, um mínimo e máximo, aliás, de regulamentação, conforme está aqui, acho que no artigo 6º, que fala sobre a implementação das calçadas. Enfim, existem outros artigos aqui que falam sobre isso. Agora, é claro, a regulamentação não vai ser nem feita pela administração regional, vai ser feita por um decreto do governador. E isso, claro, vai passar por um estudo tanto da administração regional, tanto pela, como diz aqui o último artigo aqui, um dos últimos artigos, né, que o artigo 26 diz que o Poder Executivo vai fazer a regulamentação no prazo máximo de 60 dias. Então, essa regulamentação, quem vai fazer é o governador, por meio de decreto, ouvindo tanto a administração regional quanto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Bacana. Lembrando que o áudio de todo mundo está desativado
Mas quem quiser ativar o áudio para participar, é só ligar aí o áudio e falar e tá à vontade. Tá? Alguém quer uma pergunta? Oi, Rafael. Rosilei. Rosilei. Estão me ouvindo? Estamos sim. Olha, tudo bem. Uma preocupação que eu tenho é nessa questão de como comunicar isso para os clientes, como comunicar isso para o empresário. Porque muitas vezes a proposta é muito boa, mas como ela não é muito bem comunicada, as pessoas acabam confundindo e até rejeitando o que poderia ser uma coisa boa para o Guará. Então, eu acho legal a gente pensar, né, falar com o deputado aí, a gente ver como que é essa comunicação com o empresariado do Guará. Rosilei, sua pergunta é excelente. A gente tem um problema hoje de polarização política também que atrapalha muito. As pessoas entendem, algumas pessoas, por gostar ou não do Ibanez, por gostar ou não do Delmassa, por gostar ou não da administradora, acabam interpretando as propostas como propostas políticas e nem sempre são políticas. Algumas são propostas técnicas mesmo, que precisam ser analisadas tecnicamente. Isso é um problema mesmo. A gente tem no Jornal do Guará tentado mostrar isso para as pessoas se atentem, leiam o projeto. Ontem a gente tem um grupo aqui no Guará de WhatsApp e um amigo nosso já rejeitou o projeto. A gente nem tinha mandado o projeto ainda, já estava achando que era um absurdo. Quer dizer, nem leu. E eu acho que isso é muito ruim. E não só nessa questão, acho que em várias questões do nível nacional, no nível local, essa polarização tem atrapalhado o bom senso das pessoas, que as pessoas leiam e vejam isso. A gente está contando que as pessoas possam, que a gente possa mostrar isso no jornal. O jornal não tem um alcance de 100%, obviamente, porque as pessoas estão nas suas próprias bolhas, e a gente precisa entrar nessas bolhas. Então, isso só pode ser feito hoje em dia com reuniões como essa, no WhatsApp, no seu Facebook, que a gente tem que ir conversando. Eu acho que é isso, a gente conversar o tempo inteiro. Mais alguém? Eu só queria... Está me ouvindo? Claro. É o seguinte, eu só queria esclarecer o seguinte, eu fiquei muito feliz com a informação do deputado de que a arrecadação vem toda para a administração regional, porque até ontem a informação da administração regional era que essa arrecadação iria grande parte para a GFIS. E eu queria só pedir ao deputado, aliás, eu fui dirigir a administração e pedir um relatório de toda a arrecadação que a administração teve esse ano, e a gente fica muito feliz com essa notícia. É importante saber que a administração está tendo uma boa arrecadação e a gente vai sugerir coisas boas para a cidade para poder ser aplicado esse dinheiro. Era só isso fácil. E dizer que é a questão da gestão. A gestão que nós precisamos é fiscais na rua, não é fiscal para punir, mas para orientar as pessoas. É isso. Joel, falando sobre isso, até respondendo, a gente colocou um artigo no projeto, viu? Eu estou só achando aqui. A gente colocou um artigo que a administração regional fará a arrecadação, certo? E aí tem os parâmetros de que ela vai cobrar aqui, de que ela vai cobrar. Deixa eu só achar aqui o artigo. A Luciane parece que está aí também. Será que ela pode responder? A administradora Luciane Quintana está aí? Achei. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Oi, Luciano. Tudo bom, Rafa? Não. Deixa eu só falar o artigo aqui para o Joel. Joel, eu achei que está no artigo 13, tá certo? Que estabelece como vai ser feito o cálculo como é que vai ser feito o cálculo da cobrança do preço público, que a gente chama da concessão de uso oneroso, tá certo? E no parágrafo 6º, tá certo? Está escrito o seguinte, ó, fica autorizada valor da base de cálculo especificada no CAC. Então, quem vai artigo 26, né? Não, artigo 13. Artigo 13. Parágrafo 2º, tá certo? Ok. Determina que essa arrecadação vai ser feita pela administração regional do Guará. Beleza? Muito bom. Luciano. Há alguma possibilidade, deputado Delmasso, das fiscalizações voltarem para as mãos das administrações regionais? Há algum pensamento, alguma ideia nesse sentido? Aliás, essa, Luciano, foi uma promessa de campanha do governador Ibanez, né? Verdade. Da GFIS. Luciano, deputado Delmasso? Foi uma promessa mesmo. Eu, particularmente, sou um defensor para que tudo aquilo que foi retirado das administrações, né, que começou esse desmonte das administrações, começou no início do governo Hollenberg,
né? Isso. Já, assim, do governo Agnello e principalmente do governo Hollenberg, que tudo que foi retirado das administrações volte. Porque, na minha visão, a administração regional hoje, e assim, me perdoe a comparação, ela parece mais uma ouvidoria, certo? Do que, de fato, uma subprefeitura, como é, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então, a administração ela precisa, sim, ter sua autonomia, ela precisa, sim, ser responsável pela fiscalização, ela precisa ser responsável, por exemplo, nessa questão da arrecadação, da utilização de espaços públicos, certo? Então, eu acredito que sim. Nós estamos fazendo um debate dentro da Câmara Legislativa, justamente na reformulação da criação da secretaria lá, que é a DF Legal, para devolver isso para as administrações regionais. Seria muito bom, viu? Ótimo. DF Legal. Agora, é claro, existem resistências, principalmente, né, e aí eu queria deixar claro, principalmente da carreira de fiscalização que hoje compõe o DF Legal, que não quer que volte para as administrações regionais. Aí você não sabe por quê. Mas, só para deixar claro essa questão. Eu acho que é importante, eu acho importante esses projetos, deputado, até porque, até para o administrador ter um pouquinho mais de liberdade, ele deixar de ser garoto de recado do governador. Acho que isso é o mais importante. Se esses projetos, a gente é do tempo, apesar de eu não ser tão velho assim, que a administração regional tinha muita autonomia. Você não precisava, né? O administrador tinha mais autonomia. Ele fazia mais pela cidade, né? Hoje ele virou mais um garoto de recado. Eu acho que seria um grande avanço, é uma promessa. Eu lembro muito bem que era uma promessa do governador. Até para a comunidade ter um pouco mais de tranquilidade e a gente ter um diálogo muito mais aberto com o administrador, um diálogo mais direto. O administrador pode colocar a mão na massa e agir pela nossa cidade. A gente lembra bem o Alci, o Joel, que são pessoas que já... O Joel, que já foi administrador, sabe que a gente já teve mais autonomia, né? E é importante que essa autonomia volte, né? Até para a cidade ter um pouco mais, a gente tem um pouquinho mais de independência, não depender tanto, né? Porque precisa de tapar um buraco, o cara tem que ir lá na Nova Cap pedir benção. Então, a gente precisa trabalhar isso. E outra proposta que foi discutida nas campanhas políticas, eu vi muita gente discutindo essas propostas durante o processo eleitoral e logo após também o processo eleitoral, é transformar as administrações regionais numa espécie de na hora. Entendeu? Eu não sei se isso é possível, deputado, mas assim... Luciano, inclusive uma proposta a gente precisa avançar, né? Do Guará. Hã? Há uma proposta, inclusive, que a gente já postou no jornal, que o Delmásio, inclusive, participou também, e eu conversei diretamente com o secretário Zé Humberto, e isso já está, inclusive, a própria Luciane, que parece que está aí também, pode confirmar, né? E começou isso com a Vânia Gugel. Já há estudos já bem adiantados para trazer uma hora para a administração do Guará, inclusive para aproveitar a ociosidade do prédio. Se você entrar na administração, por exemplo, os corredores são largos, cabem praticamente todos os órgãos do governo, na hora cabe ali dentro. É um prédio subutilizado, né? A administração não precisa ocupar aquilo tudo, e além disso, se você contar que ainda nós temos amplo estacionamento, próximo de parada de ônibus, da linha do metrô. Então, assim, a administração do Guará poderia ser esse piloto para instalar-os na hora das administrações regionais. Eu acho perfeito, sensacional. Só para acrescentar, eu, a convite do deputado Delmásio, eu estive na Secretaria de Justiça junto com a administradora. Ela vai poder falar mais sobre isso, mas a gente já adiantou bastante essa questão em relação ao Guará, junto ao secretário de Justiça. A administradora pode acrescentar mais sobre isso. A nossa visita foi muito produtiva lá. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade, né, do jornal aí do Guará, ao Ciro Rafael, sempre muito solícitos. Agradeço aí o convite, né? Muito bom também discutir essa proposta, essa excelente proposta do deputado Delmásio. Acredito que tudo que é para melhoria, para crescimento da cidade, a gente tem que discutir, tem que trabalhar, né? E referente aí ao na hora, a gente realmente foi na Secretaria de Justiça,
né, para que a gente possa realmente trazê-lo aqui para a nossa cidade. Muita gente tem nos procurado, nós já fizemos aí, né, o procedimento, não sei, uma vez que o Na Hora, né, ele realmente vai ajudar a nossa cidade, muitos moradores, né, principalmente os idosos, a terem as suas solicitações atendidas. Mas isso só foi feito na Secretaria da Justiça por intermédio aí do deputado Rodrigo Delmas, que nos apoiou e tem nos apoiado muito aqui na nossa gestão. E sim, temos espaço, também temos a gente consegue trazer essa aí para cá, né, para que realmente a gente possa utilizar o máximo possível aqui os espaços da nossa administração. Vocês sabem, hoje nós estamos trabalhando com a ação de combate à dengue na cidade, por isso aí a correria, não consegui entrar mais cedo, tá? Na reunião, peço aí desculpas pelo atraso, mas a gente realmente estava atendendo aqui algumas demandas de combate à dengue na nossa cidade. Existe uma relatório anual para a relação de vocês. A relação de vocês, como você tem ideia, quanto vai cada no ano passado a participação? Em valores? A gente já fez a solicitação desse relatório, né? Estamos atualizando para disponibilizar o mais rápido possível para vocês. Você tem uma ideia, amor? Ô, Rafael, mas pelo que o Delmas falou, aproxima-se entre esses valores mesmo, de 4 a 4,5 milhões de reais o ano passado. Total, não, arrecadação total. A arrecadação que você tem é só de participação, isso aí. Ah, tá. Eu pensei que você estava falando da arrecadação total, de imposto. De tudo. Não. Vou levantar esse relatório para você, Rafael. Será que na Secretaria de Fazenda a gente não consegue puxar, não, no site? Não tem administração, todo mês não, beleza. Ó, o Luciano está na reunião e resolve sair. Como é que pode, Luciano? Sair não, tô aqui, pô. Tu tá dentro do carro, rapaz. O cara é velho, que nem eu, tá dando uma de garotinho. Eu aguento um negócio desse, rapaz. Eu tô de máscara, rapaz. O caboclo quer ser garotinho de novo. Pô, vamos voltar os pedal, fazer os lazeres no Guará de novo. Rapaz, não tenho pique pra isso mais não, viu, bicho? Mas, ó, foi se falado aí muito na questão da dengue, viu, deputado Delmasso, o Alci. Cara, a gente precisa fazer uma grande campanha aí, cara, de conscientização das pessoas. É um absurdo o Distrito Federal ter 18 mil casos de dengue. Tem feito frequentemente, é difícil. Não, eu sei, cara, eu tenho lido. Mas a gente insistir mais, Alci. Porque não adianta ficar só culpando o governo, a população não está fazendo a sua parte, velho. Não está. Luciano, ontem nós recebemos aqui em casa, ontem eu recebi aqui em casa os técnicos da vigilância ambiental. Eu achei excelente. Sabe, assim, eu estou preocupado, você sabe o que é? É com o alto índice de moradores de rua que está tendo no Guará. E eles são uma população que está muito vulnerável e é complicado. Não só por causa de dengue, Covid, mas é o Covid. É tudo. É tudo. Aqui na 14 meses, se você vir aqui na Praça da 14, cara, o cara invadiu, fez o quiosque, reformou o quiosque todinho, abandonou, os caras estão morando lá. São 14 moradores de rua. O problema, Anderson, é que o governo praticamente não tem como resolver, eu acompanho isso desde o início do jornal. É porque é o direito de ir e vir. Se o cara está lá, você não consegue tirar de lá. É um direito dele. E geralmente, esse morador de rua, ele não quer ir para o albergue, mas não pode consumir. Ele é dependente, não pode consumir droga e comida. Então, ele não quer sair da rua. Então, o que vai fazer? O governo praticamente não pode fazer nada. Sim, é por isso que eu defendo a internação compulsória. É criminoso. Muitos falam que é criminoso, que quer tirar direitos. Mas não é, gente. Esse tipo de pessoa precisa da internação compulsória para ter um tratamento. Mas se for por vontade própria. Em São Paulo, Anderson, que
É. Lá em Não, São mas Paulo, aí tem, Dória o tentou compulsório fazer não é isso. doido. Ô, Rafael, não é doido. Se a pessoa está vivendo na rua, em risco, ela já entra no sistema da interação compulsória. Se ele for alcoólatra. Não, mas isso aí é normal. A gente tem vários exemplos em tudo quanto é lugar. Mas, Anderson, o Dória tentou fazer isso em São Paulo e não conseguiu. Você viu a Cracolândia lá, o que aconteceu? Mas é a intolerância, né? A intolerância é que não deixa as pessoas resolverem os problemas. Quer enfiar política em tudo. Tudo se vê de forma política. Aí a intolerância a intolerância é que causa esse debate raso, né? Porque eu acho que as pessoas que estão drogadas, elas não têm consciência do que elas estão falando. Elas estão fazendo. Elas vão ter que pedir permissão para serem internadas. Eu acho isso um absurdo, meio surreal, entendeu? Rafa, eu só queria, eu vou ter que sair agora, que eu tenho compromisso. Por aqui também, Rafa. Eu queria só parabenizar vocês, achei sensacional essa reunião. Eu acho que tem que promover mais reuniões dessa. Adorei, é a primeira vez que eu entro no Zoom, nunca tinha entrado. Parabéns ao Jornal do Guará, parabéns a toda a comunidade que interagiu e façam mais reuniões desse tipo. Muito bacana. Legal, muito obrigado a todos vocês. Ele não aproveitou de enterrar nada, ele estava mostrando o que está acontecendo, e aí só criar esse debate, mais um local, no Facebook, e aqui também. Vamos continuar, Rafa, sempre fazendo isso, essas lives, A ideia é nós pegarmos outros assuntos de interesse da cidade e promover novos debates. Isso, Alci, muito bom essa iniciativa. Muito bom, vamos continuar sempre. Vamos continuar fazendo isso sempre. Eu vi que vocês disponibilizaram, é importante disponibilizar a minuta do projeto para todo mundo. Isso. Quem quiser fazer alguma sugestão de alteração, tá certo? Nesse momento, pode encaminhar ou para mim ou para a Administração Regional do Guará, tá certo? Porque nós vamos ter 2 momentos de debate. Esse momento agora, que é na preparação, né, do projeto de lei, e também quando chegar na Câmara Legislativa, nós vamos fazer uma nova discussão para readequar o projeto, até botar isso em pauta, certo? Rafael, eu queria apenas dar uma colaboração. Pois não. É o seguinte, na verdade, trazer os fiscais para a administração não significa acabar com o DF Legal. Pelo contrário, empodera mais o DF Legal. Então, o medo, talvez, do sindicato deles, ou do DF Legal, seja de acabarem com eles, mas, pelo contrário, na verdade, é um fortalecimento da carreira, tendo em cada administração um grupo de fiscais que vão auxiliar a administração e trabalhando em conjunto com a direção geral do DF Legal. Então, eu acho que isso mata a questão da resistência do DF Legal na questão dos fiscais na administração, que é tão necessário. Verdade, acaba virando um funcionário de carreira, de Estado, né? Uma carreira de Estado. Não, funcionário de carreira de Estado, essencial ao Estado. Sim, o ideal é pequeno, ela bastante relação pequena com o nosso se tivesse um concurso, uma colocação específica para as necessidades. Talvez seja outra opção. Mais alguém, Leide? Quer contribuir, Leide? Sem áudio, Leide. Eu estou começando a me inteirar agora. Tá. Mas eu li o projeto. Renata? Não? Jean? Não? E dia 5 de maio, 19 horas, live e encontração ao Guará.